Tudo bem com vocês? Eu iniciei a gravação um pouquinho antes da 11h15, tá? Porque senão perde às vezes o início da fala e depois não fica legal se alguém precisar rever, tá? Só tô esperando o horário, tá? Aí a gente já começa. Passaram bem de feriado? Ok, no meu relógio, pelo menos no relógio do computador, deu 11h15, tá? Eu vou então iniciar a apresentação para a gente poder iniciar a aula de hoje. Então, estão vendo o quadro já? Estamos. Obrigado. Então, olha só, na última aula a gente estava falando sobre Briot-Ruffini para dividir polinômios e hoje ficou então de falar sobre o teorema do fator e o teorema de D'Alembert, tá bom? Isso é lá na página 212, mais ou menos, quem tiver com o livro quiser acompanhar. E, então eu vou falar com vocês essencialmente desses dois resultados de hoje, onde a gente vai fechar o capítulo 8, para na semana que vem poder começar a parte de equações algébricas, que é o capítulo 9. Aí no final da aula que vem a gente combina a data dessa nossa primeira avaliação, que em tese seria, né, no decorrer dessa semana, mas a gente tá suspenso por enquanto, tá bom? Vamos ver como é que vai fluir o conteúdo, tá bom? Então, eu também vou pedir desculpa porque eu tô com a ponta da caneta que a gente usa para escrever aqui bem gasta e a letra tá pior do que normalmente seria, tá bom? Eu tô tentando arrumar essa outra ponta, mas além de ser cara, demora para entregar, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre polinômios. Para a gente poder recordar algumas coisas, para justificar, a gente vai começar com esse teorema do D'Alembert, vamos lembrar o seguinte, né? Então, só aproximar um pouquinho mais. Quando a gente pegava um polinômio P e dividia ele por x menos alguém, x menos a, nós então determinávamos um quociente, que era único, e um resto. Nós aprendemos que, como o grau do resto precisa ser menor do que o grau do divisor, ou seja, precisa ser menor que 1, então o resto era sempre um número, ok? A gente aprendeu que esse resto, nesse caso, é um número. Aqui o grau é isso ou o resto é o polinômio nulo, né? Quando ele não é, quando o grau não é menor, é quando ele é o polinômio nulo. Mas resumidamente a gente aprendeu que o resto ele é um número, ok? Então o resto é um número. Pode às vezes ser zero quando a divisão é exata ou não, né? Quando a divisão não é exata, ele teria grau zero. Mas aí tinha uma relação que era satisfeita por esse polinômio. Qual era a relação? A gente podia pegar então dividendo p de x, divisor, quociente mais resto, ok? Mais o resto. Vou pôr r de x porque em geral poderia ser uma coisa diferente se o polinômio x menos a fosse diferente, ok? Não fosse x menos a fosse algo maior, então o resto não necessariamente seria um número. O que o teorema de D'Alembert fala para gente? Teorema de D'Alembert. Ele diz essencialmente o seguinte, que se você quer determinar esse resto, você, por exemplo, sei lá, por algum motivo não precisa do quociente, só quer saber o resto, esse resto da divisão
de P de x por x menos A pode ser obtido simplesmente calculando P de A, ok? Então, o resto da divisão de P de x por x menos A é P de A, ok? É isso que esse resultado diz. Então, ele diz que, por exemplo, esse restinho aqui é só você trocar o x por A, ok? Só você trocar o x por A. Em geral, eu não tenho justificado muito o porquê das coisas, por nossas aulas estarem assim, em prazo resumido, mas eu vou explicar o porquê disso, porque essencialmente está aqui dentro dessa igualdade, certo? Quando a gente divide P de x por x menos A, o que a gente então obtém? A gente obtém o seguinte, né? P de x dividido por x menos A, ele é x menos A vezes o quê? Mais o resto. Okay? Então, observa o que acontece se a gente troca o x por A. A gente faz o x igual a A, então nós ficamos com P de A igual a A menos A vezes Q de A mais R de A. Quando eu disse que esse R é um número, significa que ele é constante, né? O polinômio é constante, tá? Constante. Então, mas A menos A é zero, e zero vezes qualquer coisa é zero. Então, escrevendo de trás para frente, né? A gente está dizendo que o resto em A é o P de A. Mas esse polinômio é constante. O resto em A é igual ao resto em qualquer número, que é o R de x, ok? Então, ele está dizendo que o resto é só você calcular P de A. Então, sei lá, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Então, exemplo. Exemplo. Determine o resto da divisão de por x menos 2, por exemplo, ok? Determine o resto da divisão de x ao quadrado menos 3x mais 1 por x menos 2. Pelo que a gente viu desse resultado aqui, desse teorema de Lambert, o resto é só você calcular o P de 2, ou seja, trocar o x por 2, né? Então você fica com 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 1. 4 mais 1, 5, menos 6, menos 1, ok? Como foi assim, a primeira vez que estou fazendo, vamos verificar se isso realmente tá certo com o que a gente já aprendeu, né? Se a gente usa Briot-Ruffini, por exemplo, aqui é 2, os coeficientes são 1 e menos 3, e aqui, sei lá, é 1, tá bom? Como é que o algoritmo desce o primeiro, multiplica e soma. 2 menos 3, menos 1. Multiplica, menos 1 vezes 2, menos 2. Somado com 1, menos 1. Aqui do lado aparece o resto, né? Realmente o resto é isso. Qual é a vantagem de Briot-Ruffini? Briot-Ruffini diz pra gente quem é o quociente. X ao quadrado menos x. X menos 1. E diz também quem é o resto. É menos 1. Mas se por algum motivo você precisa só do resto, então você pode aplicar direto esse teorema de D'Alembert, certo? Então, o teorema de D'Alembert ele nos ensina como a gente acha o resto, sem a gente se preocupar, inclusive, com quem é o quociente. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou fazer lá da página 212 com vocês o exercício 24. Deixa eu só printar ele aqui e pôr na tela para vocês. Perdão, 24 não, falei errado. 26, ok? Vou fazer dois, 26 e 27, então, de uma vez. Então, pronto. Aqui, deixa eu pôr então mais um exemplo aqui, ó.
Então, 26. Calcule o resto, mas é página 212, tá bom? Quem tiver com o livro pode acompanhar lá pela 212. Calcule o resto da divisão de, aí tem a 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x menos 1 por x menos 1. Item B, x à quarta mais 2x ao quadrado menos x menos 5 por x mais 3. Então, começando pela 26, ok? A solução. O item A, então, se a gente quer achar dividir por x menos 1, lembra lá, o resto ele fala assim, se você vai dividir p de x por x menos a, o resto é só você calcular p de a, isso é o resto, certo? Então, aqui, um jeito de você lembrar quem é o a é só lembrar, né? Se x menos 1 é x menos a. Então, quer dizer que o a tem que ser 1, né? Ok? O resto é só você calcular p de 1. Então, fica com 2 vezes 1 ao cubo, menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 1 menos 1. Então, 2 menos 4, menos 2. 1 menos 1 morreu, então dá menos 2, ok? Sem precisar efetuar a divisão mesmo, né? Okay? Para o item B, como vai ser o resto? Então, você precisa calcular o P de... Lembra, né? Então, x mais 3, isso é x menos a. Então, quer dizer que o a é menos 3, ok? Calcular P de menos 3. Então, você ficar com menos 3 à quarta, mais 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos menos 3, menos 5. Então, 3 à quarta, 81, né? O sinal negativo na potência par, positivo. 9 vezes 2, 18. Mais 3, menos 5. Aqui dá menos 2. 81 mais 18 dá 99. Menos 2, 97. Okay? Então, achamos o resto bem, bem simplesinho. A questão 27, ele pergunta, o polinômio é divisível por x mais 3? Então, presta atenção, ele está perguntando sobre ser divisível, certo? Mas então, recorda, quando que um polinômio é divisível por outro? Então, dizemos, isso a gente já viu, mas não custa reforçar, tá bom? Dizemos que p de x é divisível por, sei lá, h, se acontecer o seguinte, p de x for h vezes q. Isso está dizendo para a gente que o resto, né, se você pensar em resto, o resto tem que ser zero, ok? Então, você pode pensar o seguinte, então, eu vou riscar esse mais resto, porque não tinha, né, ok? Você pode pensar, então, quando P é divisível por H, o resto dessa divisão é zero, né? Igual assim, 6 é divisível por 2. Por quê? Eu divido 6 por 2 dá 3 e resto zero, ok? Então, isso significa que o resto da divisão, em outras palavras, o resto da divisão é zero aqui para a gente significa o polinômio nulo, tá bom? Então, em vez de escrever zero, mas a gente pode deixar entre parênteses, é o polinômio nulo. Zero, a melhor maneira de lembrar, tá bom? Então, se x ao quadrado menos 3x mais 2 for divisível por x mais 3, o resto da divisão tem que ser zero. Então, tudo que a gente precisa fazer é calcular, né, o resto. Quem é o resto nesse caso? É p de menos 3, né? X mais 3 aqui, ó. Está fazendo o papel de x menos a. Então, a é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, mais 2. Então, fica com 9, mais 2, 18 mais 2, 20, diferente de zero. Ok? Então, não é divisível. Ok? Portanto, P de x não é divisível por x mais 3. Uma coisa que é legal disso aí é o seguinte, deixa eu
pôr aqui um outro exemplo, então, sei lá. Quando ele é divisível por x menos a, na verdade, o que a gente observa é que a é uma raiz do nosso polinômio. Então, deixa eu pôr essa observação. Isso vai ficar... Então, é melhor que eu fazer o seguinte, vou falar do teorema do fator, vou passar aqui para o lado. O teorema do fator vai garantir para a gente isso que eu ia falar aqui agora. Só passar aqui a régua aqui para não misturar as coisas. Então, eu ia pôr como observação, mas isso é essencialmente o que é importante nesse capítulo. Então, a gente está chegando na parte que é assim, o ponto crucial do capítulo, que é o que a gente vai aprender o seguinte. Quando que um número é raiz do polinômio? Então, a gente diz que é uma raiz, se você troca esse número no lugar do x, a equação dá zero. Mas aí a gente aprende mais. Então, ele é divisível quando ele for um fator da nossa divisão. Fator significa que você consegue fatorar ele dessa maneira aqui, ó. H vezes alguém, certo? Então, x menos uma raiz vezes alguém. E aí esse número é raiz do polinômio. Então, essencialmente é isso. Esse é o ponto crucial para a gente aqui. Então, vamos até, então, passar para essa parte do teorema do fator. Daí eu escrevo que eu ia botar lá embaixo, que a gente vai ver como que a gente pode linkar já o próximo capítulo, que é como resolver equações em termos de determinar uma raiz, saber quem é um fator do seu polinômio, tá bom? Então, teorema do fator. Ok? Então, esse teorema diz pra gente o seguinte, se você tem um polinômio de grau maior do que 1, maior ou igual a 1, ok? Então, seja p de x um polinômio de grau maior ou igual a 1, tá bom? Então, não vai, esse argumento não vale para polinômios constantes, tá? Okay? Se, deixa eu ver aqui embaixo, então, se x0 for uma raiz de p, então x menos x0 é um fator de p. Ou seja, o que significa ser um fator? Né? Pensa lá no 6 que eu falei. 6 é 2 vezes 3. Você consegue fatorar, né? Como 2 vezes 3. Então, 2 é um fator de 6, 3 é um fator de 6. Quando eu estou dizendo que x0 é um fator de p, então aparece x menos x0 vezes alguém, certo? Okay? Ou seja, p de x se escreve como sendo x menos x0 vezes alguém. Ok? Então, o que ele está dizendo para a gente? Quando você tem uma raiz de um polinômio, esse x menos essa raiz é um fator dele. Ok? Então, ainda significa que x menos essa raiz, ou melhor, o p de x é indivisível por x menos essa raiz, tá bom? Então, essa é a parte importantíssima para a gente. Okay? Então, essa era a observação que eu queria ter escrito lá. E quando você tem uma raiz, o polinômio é divisível por x menos essa raiz, significa que x menos essa raiz é um fator do seu polinômio, que são todas maneiras equivalentes de dizer, tá bom? Então, eu vou acrescentar isso aqui ainda, né? Okay? Embora aqui já esteja, né, pela definição, não custa ser redundante nesse caso, né? Isso ainda significa que p de x é divisível por x menos essa raiz, ok? Então, isso são coisas equivalentes. Quando que um número é uma raiz? Quando x menos esse número é um fator de p. Ou p é divisível. Isso também significa que o resto da divisão tem que ser zero, ok? Então, são todas maneiras equivalentes de dizer que um número é raiz de um polinômio, tá bom? Por que que isso é verdade? Bom, isso é verdade pelo seguinte. Olha só. Se x0 é uma raiz do polinômio, então significa que p de x0 é zero, né? Isso é a definição de ser raiz, ok? Nós dizemos que um número x0 é raiz de um polinômio se p de x0 for zero. Essa é a informação que a gente tem.
Pelo teorema de D'Alembert, isto é o resto da divisão, né? Ou seja, o resto é zero, né? Então, o que a gente está falando, na verdade, é que P de x é divisível por x menos x0. E aí, se a gente usa o mesmo argumentozinho, o que a gente falou lá? P de x é x menos x0 vezes o quociente mais o restinho, ok? Como o resto é zero, então pronto, né? Então, P de x é x menos x0 vezes Q. E aí tá todas essas informações aqui que eu acabei de falar, né? Significa que P de x é divisível por x menos x0. Ou, em outras palavras, x menos x0 é um fator de P de x, ok? E aí tudo isso está englobando que o fato de x0 ser uma raiz, tá bom? Qual a importância, por exemplo, de saber isso aí, tá bom? Deixa eu dar um exemplo interessante para vocês. Eu vou tentar pegar do livro aqui. Tá lá na página 213. Só um minutinho, deixa eu printar aqui. É a questão 31, tá bom? Olha só. Ó. Mostra que x mais 4 é um fator do polinômio x ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 8. E calcule o quociente de p de x por x mais 4. Eu vou acrescentar aqui a gente pode pensar assim, digamos que esse fosse o item A, tá? O item B eu vou colocar assim, ó, resolva a equação x ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 8 igual a zero. Okay? Resolva essa equação, item B, tá? Complementando esse exercício 31 aí. Então, solução. Quando o exercício diz que x mais 4 é um fator do polinômio, então ele acabou de dizer quem é uma raiz desse polinômio para a gente. Quem é uma raiz do polinômio, né? Pelo teorema do fator, é esse x0, né? X menos alguém é a raiz. Então, o menos 4 é a raiz desse polinômio, certo? Ok? No caso, como ele quer o quociente, a gente pode usar para o Briot-Ruffini. Mas vamos só entender o que ele está falando. Quando ele diz que mostre que é um fator do polinômio, então você tem que verificar que o resto da divisão de P de x por x mais 4 é zero, ok? Ele está dizendo para você verificar isso. Ó. P de x é x mais 4 vezes Q e não tem resto, ok? O resto aqui, só para lembrar, se vamos pôr de azul, é zero, ok? Então ele está falando para você verificar que o resto é zero. Você pode verificar esse resto usando o teorema de D'Alembert como? Só troca o x nessa continha aqui por menos 4, tá? E aí você vê que dá zero, então ele diz que é uma raiz. Como ele também pede o quociente, então eu vou usar aqui o método Briot-Ruffini, que a gente já acha o resto e o quociente. Então, mostrar que é um fator é mostrar que esta relação aqui de amarelo acontece, tá bom? E não vai aparecer um outro número aqui no meio, não, tá? Então, o Briot-Ruffini, ele fala o que pra gente? Você põe aqui a sua tabelinha. Aqui que x igual a menos 4. Ser bom. Você não ia saber se é uma raiz ou não. Nesse caso, ele já forneceu pra gente. Você ia testar, se desse zero, você ia falar que é raiz, se não desse, nada, ok? Ou você poderia, sei lá, dar mais azar e pegar uma questão que só ia direto assim, ó, resolva essa equação, tá? Ele não ia nunca dar a dica para você que menos 4 é uma raiz, tá? Mas ainda tem método, a gente vai falar lá no próximo capítulo, como que você pesquisa as raízes racionais. A gente ia ver que iam parecer como candidatos à raiz nesse caso. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4 e mais ou menos 8. E aí a gente ia testar, por sorte, ia encontrar o menos 4 como uma raiz. Então, mas a gente já ia filtrar um mundo de tentativas. Mas tudo é matéria do próximo capítulo, tá bom? Aí, como é o método Briot-Ruffini, então esse coeficiente, x ao cubo, x ao quadrado e o de x, aqui do ladinho,
o termo independente. Aqui vai aparecer o resto, certo? Né? Aqui, e aí a gente, como tem a informação que é um fator, a gente sabe que esse resto aqui vai ter que dar zero, tá? Se não der zero, a gente errou alguma conta aí. Como é o algoritmo? Então, desce o primeiro, multiplica, soma. Menos 4 menos 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 4 é mais 20. 20 menos 18, 2. 2 vezes menos 4, menos 8. Mais 8, 0. Ok? Então, como a gente pegou um de grau 3 e dividiu por um de grau 1, aqui no meio tinha que dar um de grau 2. Quem é o quociente nesse caso? X ao quadrado menos 5x mais 2. O resto tinha que ser zero mesmo, tá bom? Então, a gente mostrou que é um fator, porque o resto é zero. E mais ainda, a gente, né, consegue explicitar, né, essa maneira desse fator. Tem x ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 8. Isso é igual o fator vezes o que sobrou. Ok? E aí, com isso, agora a gente consegue resolver o item B. Esse é o objetivo final, né? Essa proposta final de conhecer esses fatores é resolver equações como essa. Por quê? Como é que a gente pode resolver o item B? Ora, o item B você queria resolver x ao cubo menos x ao quadrado menos 18x mais 8 igual a zero. Só que a gente acabou de ver no item A que a gente pode fatorar isto como sendo x mais 4 vezes x ao quadrado menos 5x mais 2. Okay? Se você quer resolver isso igual a zero, é equivalente a resolver esse produto igual a zero. E aí, quando a gente tem um produto igual a zero, tudo que a gente tem que lembrar é que se A vezes B é zero, então pelo menos uma das parcelas tem que ser zero. Ou A ou B é zero. Certo? Então, ou x mais 4 se anula, ou x ao quadrado menos 5x mais 2 se anula. Então, isso significa para a gente que x mais 4 é zero, ou x ao quadrado menos 5x mais 2 é zero. E aí, então, x é menos 4, que a gente já sabia, né? Isso lá do início, ó, mostra que é um fator. Então, menos 4 tem que ser uma raiz. Ou, a gente tem que achar as raízes de x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. E aí, uma equaçãozinha do segundo grau, tudo que você precisa fazer é calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, dá 25 menos 8. Então, dá 17, tá certo? Tá certo, ok. Então, 25 menos 8, 17. Então, quem é o x? O x é menos o valor de b, então menos 5, mais ou menos a raiz de 17 sobre 2a. 25, 4 vezes 2, 8, isso mesmo, 17. Então, é 5, né? Menos 5, mais ou menos 17 não tem raiz exata, 17 sobre 2. E então, 1 para a soma, outra diferença. Então, 5 mais raiz de 17 sobre 2. 5 menos raiz de 17 sobre 2. Então, a gente achou todas as soluções, ok? Então, quem é a solução do nosso problema? Menos 4. 5 menos raiz de 17 sobre 2. 5 mais raiz de 17 sobre 2. Ok? Uma coisa que é interessante aqui é que a gente descobriu outros fatores desse nosso polinômio, certo? Quando a gente falou, por exemplo, que 5 mais raiz de 17 é um fator do nosso polinômio, é uma raiz, e 5 menos raiz de 17 sobre 2 é outra raiz, na verdade a gente falou quem são os fatores dele, né? Então, olha que legal. Na verdade a gente tem assim, x mais 4 é uma raiz, então x menos ele é um fator. Então, x menos... Vou pôr até um colchete aqui antes do x, senão vai ficar dois parentes juntos, fica feio. X menos
5 mais raiz de 17 sobre 2. E o outro, x menos 5 menos raiz de 17 sobre 2. A gente conseguiu escrever todos os fatores, certo? Na verdade, esse é um prenúncio do próximo capítulo, que chama equações algébricas, equações polinomiais. E aí, o que a gente vai aprender? Um polinômio de grau 3 tem 3 raízes. Então, você consegue fatorar ele x menos uma raiz, x menos a segunda, x menos a terceira. Um polinômio de grau 5 vai ter 5 raízes. A de grau 10 tem 10 raízes. A de grau n tem n raízes. Isso é conhecido como teorema fundamental da álgebra. Então, ele diz o seguinte, se você tem assim um polinômio ax a n mais b... Opa. A n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, etc. A2x ao quadrado mais a1x mais a zero, você consegue fatorar ele como sendo o coeficiente líder, este AN, x menos uma raiz, x menos outra raiz, x menos a última raiz. Foi o que a gente fez aqui. O coeficiente líder aqui era 1, né? A gente não precisa pôr 1 multiplicando. X menos uma raiz, x menos outra e x menos outra. É claro que, por exemplo, aqui apareceu um mais 4, porque uma das raízes é menos 4. Então, x menos menos 4. Aqui você pode melhorar, né? Você pode deixar x, aí trocar o sinal de todo mundo. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Mas assim, eu só quis ilustrar isso, tá? Então, esse é um tema que a gente vai ver, por exemplo, no próximo capítulo, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu só pôr essa observação que a gente falou. Mas não custa, melhor ser redundante do que deixar passar batido, tá bom? Então, a gente aprendeu o seguinte. Esse você pode pensar assim, um resumo do que é essencial desse capítulo. A gente aprendeu o que era um polinômio, o grau de um polinômio, raiz de polinômio, um monte de coisa, certo? Operações com polinômios, mas essencialmente esse finalzinho, divisão de polinômios, esse finalzinho aqui é o que importa. Né? A gente sabe que um número é raiz de um polinômio, ou seja, é uma raiz de um polinômio P, se e somente se P de x for divisível por x menos essa raiz, ok? E aí isso engloba o teorema do fator, o teorema do D'Alembert, tudo, porque se é divisível, o que a gente está dizendo na verdade? Que ele é um fator, né? P de x é x menos x0 vezes um quocientezinho, ok? Mas se você pensar num resumo, o que é de importante para esse capítulo é isso aqui, né? Uma raiz, x0 é uma raiz de um polinômio, se P de x for divisível por x menos essa raiz. E isso é o mesmo que dizer que ele é um fator desse polinômio, tá bom? Isso está lá no teorema do fator, aí não custa reforçar aqui, tá bom? Perguntas aí até agora? Estão me ouvindo? Então agora a gente pode, por exemplo, fazer a questão 34. A gente fez o 31, vou printar aqui a 34. A página 213 também, continua a página 213. O que a 34 fala? Então, ela fala o seguinte, determine Mn de modo que o polinômio P seja divisível por x menos 2 vezes x mais 1, ok? Então, na verdade, a gente tem condição de fazer essa 34 desde a hora que a gente aprendeu a falar sobre divisão de polinômios, tá bom? Você tem
Pelo menos que eu conheço assim de cabeça, são as 3 maneiras de resolver esse problema. A primeira, ok, seria então usar essa ideia de definição de divisão de polinômios e você fazer o produto. Quem é x menos 2 vezes x menos 1? Multiplicar todo mundo por todo mundo, achar o polinômio, dividir. Lembrando que como é divisível, o resto da divisão tem que ser zero. Aí você acha um sisteminha, monta com mn e resolveu, ok? A segunda, por exemplo, é usar Brioche-Ruffini. Como ele é divisível por x menos 2 e x mais 1, vamos lembrar lá do 6. 6 é 2 vezes 3, ok? Então, 6 é divisível por 2 e é divisível por 3. Eles não têm fatores em comum, certo? 2 e 3, ok? Então, você poderia, por exemplo, aplicar Brioche-Ruffini em x menos 2, o que sobrou aplicar em x mais 1, e você achar um sistema entre mn de novo e resolver. Ok? Mas observe então aqui, como ele está falando que é divisível por x menos 2 vezes x mais 1, eu vou usar o teorema do fator 2 vezes que a gente aprendeu. É o seguinte, ó. Se ele é divisível, então a gente está dizendo que x menos 2 vezes x mais 1 vezes um quociente, certo? Então, ele está dizendo para a gente aqui, olha só, que 2 e menos 1 são raízes desse nosso polinômio. Por quê? Ele está dizendo que x menos 2 é um fator. E, sei lá, de verde aqui. X mais 1 é um outro fator. Então, o que a gente aprendeu na verdade? Que 2 é uma raiz de P. E menos 1 é uma raiz de P. Para poder achar, então, Mn aí, o que a gente vai fazer agora é usar a definição de ser raiz. Se 2 é uma raiz, então significa que quando a gente troca o x por 2, essa conta tem que dar zero. O resto é zero, certo? Então, P de 2, 2 vezes 2 à quarta, menos 2 ao cubo, mais m vezes 2 ao quadrado, menos n vezes 2, mais 2, isto é zero. Mantendo o padrão da cor aí, como menos 1 é uma raiz, então 2 vezes menos 1 à quarta, menos menos 1 ao cubo, mais m vezes menos 1 ao quadrado, menos n vezes menos 1, mais 2, isto é zero. Okay? E aí, pronto, a gente tem um sisteminha que, em tese, deve ser simples de se resolver, a gente acha mn. Por quê? 2 à quarta é 16, vezes 2, 32. Menos 2 ao cubo, que é 8. 2 ao quadrado é 4. 4m. Menos 2n, aqui é 1 vezes, tá bom? Mais 2, isto é zero. E o de baixo lá de verde, que agora eu vou escrever de branco, menos 1 à quarta é 1. Vezes 2, 2. Menos 1 ao cubo é menos 1. Com esse menos, mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, 1m. Menos vezes menos é mais n. Mais 2 é zero. Então, por exemplo, 4m menos 2n igual 32 menos 8 é 24. Mais 2, 26. Passa para o lado de lá, menos 26. M mais n igual 4 mais 1, 5. Para o lado de lá, menos 5. Ok? Então, é só resolver esse sisteminha. Por exemplo, se a gente pega aqui, sei lá, multiplicando por 2 é de baixo, tá bom? O que a gente obtém? Em cima fica 4m menos 2n igual a menos 26. E embaixo, 2m mais 2n, né? Igual a menos 10. Se a gente somar tudo, menos 2n mais 2n morre. 4m mais 2m, 6m. Menos 26 menos 10, menos 36. Então, m é menos 36 por 6. Menos 6. A gente substitui nessa aqui para menos 6 mais n é menos 5. Então, quem é o n? Menos 5 mais 6, 1. Então, o m é menos 6 e o n é 1. Dessa maneira, quem é o polinômio, na verdade, que a gente está mexendo?
P de x era 2x à quarta, menos 1x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos x mais 2, ok? Esse era o polinômio P. E aí agora, na verdade, a gente sabe duas das raízes desse polinômio, certo? Menos 2, 2 e menos 1 são raízes desse polinômio. E pronto. Então, na verdade, então, a gente falou que isso aqui é o seguinte, né? Isso é x menos 2 vezes x mais 1 vezes q de x, ok? Pronto, o exercício resolvido. E aí, então, vou complementar a pergunta. Sei lá, um item B aí. Como é que a gente poderia resolver esta equação aqui igual a zero? Ok? A gente já conhece duas das raízes. Agora a gente vai precisar do quociente Q. Então, vamos escrever essa equação aqui embaixo. Nós temos, então, item B. Resolva, né? 2x à quarta menos 1x ao cubo menos 6x ao quadrado menos x mais 2 igual a zero. Ok? E aí, então, para poder começar a resolver, a gente já viu o seguinte. Ele é x menos 2 vezes x mais 1 vezes o quê? Então, falta, na verdade, achar quem é esse Q para poder resolver, certo? E aí, por exemplo, a gente consegue achar ele usando o Briot-Ruffini, certo? Por exemplo, a gente pode aplicar Briot-Ruffini duas vezes. Primeiro, por exemplo, em x menos 2 ou em x mais 1, fica a seu critério. E depois, no que sobrou, eu vou fazer na ordem, tá bom? Primeiro em x menos 2, depois em x mais 1. Briot-Ruffini, então, no primeiro caso, 2, 2x à quarta, menos 1, menos 6, menos 1, e aqui 2. O resto vai ter que ser zero, não tem acordo, né? Porque é uma raiz. Baixa o primeiro, multiplica e soma. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 6, 0. 0 vezes 2, 0. Menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Mais 2, 0. Então, nesse primeiro caso, o que ele falou para a gente? Que esta expressão era igual... Eu vou chamar de P de x para não precisar escrever de novo, tá bom? Ele falou que P de x era igual a x menos 2 vezes... Lembra, grau 4, então parece um de grau 3. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 0x menos 1, ok? O que a gente está falando como aplicar Briot-Ruffini duas vezes é que a gente agora sabe que x mais 1 é um fatorzinho desse cara aqui, né? Então a gente agora vai pegar esses coeficientes e vai aplicar Briot-Ruffini para o x mais 1. Então, eu vou manter até o padrão do amarelo aqui. X mais 1, então aqui aparece o menos 1. 2, 3, 0 e menos 1, né? Só copiar esses coeficientes. 2, 3, 0 e menos 1, né? 2, 3, 0x e menos 1. O algoritmo desce, multiplica e soma. Menos 2 mais 3, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Somado com 0, 1. 1, opa, menos 1 vezes menos 1 é 1. Somado com 0, isso é 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Eu tenho um trem. 1, 2, 3. Menos 2 mais 3. Ah, aqui, perdão, olha só. Eu vi que tinha um trem errado. Bem aqui assim, só corrigindo aqui assim, por favor. Menos 2 mais 3 não é menos 1. É 1 positivo. 1 vezes menos 1 é menos 1, somado com 0, menos 1. Agora sim, menos 1 vezes menos 1 é 1. 1 somado com menos 1, 0. Ok? Então, tinha um fator aqui, x menos 2 de verde, vezes x mais 1 de amarelo. Era grau 3, sobrou um de grau 2. 2x ao quadrado mais 1x menos 1, ok? Vai dar meio-dia, eu vou deixar só armado aqui, fica de sugestão para vocês finalizarem.
Resolver esta equação igual a zero, então é resolver isso igual a zero. Aí você tem um produto, ou x menos 2 é zero, ou x mais 1 é zero, ou 2x ao quadrado mais x menos 1 é zero. X igual a 2 era uma raiz que nós sabíamos, x igual a menos 1 era a outra que nós sabíamos que veio de informação do exercício, ou a outra é só você calcular o delta, x1 e x2, você monta as 4 raízes, ok? Eu não sei quem são, eu vou deixar para vocês concluírem, tá? Para não extrapolar o tempo, mas é simples resolver essa equação. E aí você então consegue fatorar completamente o seu polinômio, tá? Nós vamos fazer mais coisas como essa ao longo do capítulo 9, que a gente começa na próxima aula, tá? E aí, só parar a apresentação. Okay. Deixa eu parar. Eu já parei a apresentação, né? Ok, deu certo, já parei a apresentação. Aí a gente vai fazer mais coisas como essa, então, no próximo capítulo, tá bom? E aí no final da próxima aula eu vejo o quanto a gente vai ter avançado para a gente poder combinar a prova, tá bom? Que em tese seria essa semana. Não, a chamada não, Diogo, eu consegui um aplicativozinho, e aí, o que esse aplicativo faz? Ele consegue fazer a chamada para mim, e aí eu lanço lá, tá bom? Não precisa ser pelo chat não, que ele tem certinho a hora que vocês entraram, e a hora que saíram e tudo mais, tá? É porque antes o aplicativo que tinha, ele era gratuito e começou a cobrar, mas alguém, sangue bom, foi lá e desenvolveu um que não cobra e eu voltei a utilizar ele, tá bom?